paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Acabei de chegar do culto abençoado aqui na minha igreja, no oitavo eh, dia do janeiro profético. Como sempre, eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo o renovo em nossos corações, eu vejo Deus trabalhando com a tua igreja. Eu queria falar para vocês que veio assim muito forte no meu coração, né? Até falei para vocês, eu comprei uma Bíblia desse tamanho, chegou a minha Bíblia que é enorme aí, para poder uma Bíblia de estudo para continuando, que eu gosto de ler a palavra de Deus, gosto de fazer devocional, fazer vídeo daquilo que o Senhor quer que eu fale. E hoje eu venho muito eh, sobre o arrependimento, né? Sobre a confissão dos nossos pecados. E veio o Salmo 50, né, que o Salmo 50 é um salmo que nos traz um renovo, né, uma confissão quando nós erramos, né, como nós vimos o profeta Natan avisa Davi sobre o adultério, né, sobre o que aconteceu sobre Batseba, né, é um salmo assim de restauração, de arrependimento, o Salmo 51. É praticamente todo o salmo é um momento de oração. O salmo para mim é oração de intimidade com o Senhor. Então o Salmo 51 é o salmo do arrependimento. Quando o profeta Natan, como eu já mencionei para vocês, veio falar com Davi, né, sobre o adultério com Batseba, e veio o arrependimento de Davi, que você pode ver aqui na palavra, que diz, o Salmo 51, tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E eu quero dizer para você, o Salmo 51, isso serve para mim. Deus, ele é o grande, que nem eu costumo dizer, independente, Deus, ele é o seu grande Pai, é o teólogo, ele fala com você na palavra, ele te dá um entendimento na palavra. O Espírito Santo de Deus te usa de uma maneira formidável. Qualquer coisa quando você faz que não agrada ao Senhor, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um jovem, né, esse jovem que eu lidero junto com a japonesa Cassiane, ele é muito precioso. Deus tem grande obra na vida dele, e eu falei para ele que ele vai testemunhar do livramento que Deus deu para ele, né? Não era para ele estar aqui na terra, né? Ele sofreu um afogamento e Deus trouxe ele de novo, né? Trouxe ele de novo porque Deus tem uma obra para a vida dele, como para a sua vida, como para a minha vida. Estava falando com o meu pastor que é muito difícil podermos anunciarmos a palavra de Deus, né? Na internet, né? Porque nós temos que respeitar, como eu sempre falo, eu não falo de, de igreja A, de igreja X, eu falo de Deus, não é sobre religião, eu falo da minha vivência com Deus, da minha experiência com Deus. O Fala e Fé com a Jaqueline, é a mesma coisa, os vídeos, já, como é que aqueles vídeos são bonitos, eu sempre falo que vocês são frutos da evangelização. Cada vídeo, cada foto, cada louvor, cada pregação, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que me dá a ordem para me fazer aquilo que tem que expandir para a evangelização, que muitos de vocês veem aqui no Fale Fé, eu coloco sempre a marca d'água, o nome da Luzeira, onde eu congrego aqui na cidade de São Bernardo. Você pode vir, né, na rua Delmiro Gouveia 30, aqui no bairro Jordanópolis, São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, a igreja onde eu congrego, através do pastor presidente, pastor Roberto e pastora Mara. Então, assim, cada dia mais eu vejo a presença de Deus na nossa igreja, eu vejo os membros da nossa igreja, né, os diáconos, diaconisas e missionários da entrega, né, para o Senhor. E hoje, quando eu estava aqui nessa madrugada, né, que hoje eu estou fazendo esse vídeo, veio muito forte no meu coração o Salmo 51, né, que é um salmo que nos ensina que Deus, ele não te rejeita, por mais coisas erradas que você faz do pecado, ele não te rejeita. O que alegra o coração do Senhor é o arrependimento. Senhor, eu peço perdão, eu sou pecador, como Davi disse, tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço que as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim.
O inimigo fica enfregando o pecado, o inimigo fica o tempo todo, você errou, você errou. Deus, o que alegra o coração de Deus quando você volta nos braços do Senhor, se arrependendo do seu pecado, se arrependendo com o coração quebrantado, como alegra ao Senhor quando você se prostra, se arrepende, se arrependendo da falha do seu pecado, que você se arrependeu, Senhor, eu errei, eu falhei, perdão, Senhor, e você volta para os braços do Senhor. Isso agrada a Deus, a alegria de Deus é quando o seu filho volta para Ele. Quando o seu filho que foi afastado aceitou Jesus de volta, aceitou o Senhor como único, exclusivo, eterno Salvador. Esse é um bálsamo para o coração do Senhor. Deus, Ele não desistiu de você. Por mais que você errou, você volte quanto a tempo, quando nós temos a oportunidade de buscar a misericórdia do Senhor, né? Então, quando Deus diz, até no Salmos 51:10, o Senhor fala, Davi fala, cria em mim, ó Deus, com um coração puro, renova em mim um espírito reto, crie, Senhor, um coração puro, cria como nós temos que clamar a presença do Senhor, Senhor, cria em mim um renovo, cria em mim, Senhor, um coração como o teu, ajuda-me a enfrentar esse pecado, para mim nunca mais errar, Senhor, eu sou falho, mas dê-me o coração, Senhor, que um coração reto, um coração obediente, um coração puro como o teu, isso alegra ao Senhor. Então, o Salmo 51 é um salmo de oração de arrependimento, é o salmo de renúncia, é o salmo que restaura, que a restauração começa no coração. Não adianta falsidade mediante ao Senhor. Deus, Ele te conhece, Ele me conhece, vocês conhecem Jaqueline lá de fora, mas a minha interioridade, quem conhece é o nosso Deus, nosso coração. Quando estamos com o coração quebrantado, atrai a presença do Senhor, agrada ao Senhor, traz alegria para o Senhor. Então, depois que você se arrependeu, vem a cura, vem a paz do Senhor, vem a restauração, através do seu pecado, quantas vidas, através do teu testemunho, que você se arrependeu, hoje você se tornou-se um homem de fé, homem transformado, largou a vida mal, aquele pecado no passado foi apagado, quando você quebrou seu coração, quebrantou teu coração e serve de testemunho. Quando nós nos arrependemos de corpo e alma perante ao Senhor, você tem que testemunhar a transformação do Senhor, né, que fez na sua vida. Você errou, que nem nós vemos aqui rei Davi, Natan teve que falar sobre o adultério, sobre Batseba, e a partir disso a consciência dele pesou. O Espírito Santo pesa nós. Temos que sermos diferentes, nós temos que expandir Deus. Não adianta a gente usar roupa longa, vou dar um exemplo, roupa longa, desculpa a expressão, com todo respeito, não estou querendo nem generalizar. Não adianta a gente usar gravata, saião, vestidão, se a gente não vive, se a gente não é obediente ao Senhor. Nós temos que ser exemplos de fé, temos que ser exemplos de testemunho. Se nós somos na igreja, como nós somos fiéis ao Senhor, temos que ser dentro da nossa casa. Se caiu, levante, busque a face do Senhor quando há tempo. Porque quando o Salmo 51 nos ensina que a confissão dos nossos pecados mediante ao Senhor, no nosso quarto secreto, né, agrada ao Senhor o arrependimento. Quando ele diz, crie em mim, Deus, um coração puro, né? Renova em mim, Senhor, um espírito reto, né? O que está querendo dizer, Davi? Deus, ensina-me a ter um coração como o teu, ensina-me a ser obediente nos teus mandamentos, na tua palavra. Deus não despreza um coração quebrantado. Isso agrada ao Senhor, como eu já havia falado. Questione ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar, Senhor, para que eu possa cada dia mais te agradar? Eu queria agora finalizar o Fale Fé com a Jaqueline nessa oração. Que nós possamos fechar os nossos olhos. Declarar para o Senhor, Senhor, que meu coração, Senhor, seja um coração voltado para a tua presença. Que o meu coração, Senhor, possa ser um coração reto, como a tua palavra diz, o Salmo 51, um coração reto, obediente. Se tiver alguma coisa que não é do teu agrado, Senhor, me transforma, me cura, me corrige, porque o Senhor é meu Pai da correção, que se torne um ser humano melhor, que eu seja o teu instrumento, Senhor, da verdade, como o Senhor é verdadeiro, me liberte
do pecado, Senhor, que eu busque a tua face e trago renovo na minha vida, porque eu quero estar na tua presença diariamente, porque só tu, Jesus, só tu que pode me transformar, só tu, Jesus, que pode me libertar, só tu, Jesus,